Você já sentiu aquela faísca com alguém? Um olhar que parecia carregar 1000 palavras ou emoções que surgiam do nada, como se aquela pessoa fosse a peça que faltava no seu quebra-cabeça? É fascinante como o coração, vez ou outra, bate mais forte por alguém que de alguma forma parece ter sido feito sob medida. Mas e quando essa melodia não encontra uma segunda voz para acompanhá-la? E se por um capricho do destino, aquela pessoa não te escolhe de volta com a mesma intensidade? Aqui, meus amigos, reside uma verdade que poucos se atrevem a encarar. Há uma teia invisível, uma armadilha psicológica, que o revolucionário Carl Jung desvendou ao perscrutar as profundezas da mente humana. Esse segredo, diga-se de passagem, lança uma luz sobre o porquê certos homens parecem obcecados por mulheres que os ignoram, apenas para, como num passe de mágica, perdê-los, de vista assim que o afeto é correspondido. Esse ciclo, acredite ou não, pode estar tecendo sua própria tapeçaria nas suas relações atuais, esteja você ciente disso ou não. Se a vida amorosa anda cambaleante, o que está prestes a ser revelado pode ser o farol que ilumina anos de sofrimento desnecessário. É de chocar, mas a maioria das mulheres passa a vida sem decifrar esse padrão que nas entrelinhas comanda seu destino amoroso. Não estamos falando de mais uma daquelas dicas de namoro, mas sim de uma inteligência psicológica que o mercado das relações talvez não queira que você conheça. A verdade que Carl Jung trouxe à tona sobre a psique masculina pode explicar, porque sem querer, você talvez esteja sabotando suas chances de encontrar um amor de verdade. Bem neste exato momento. Ninguém tem coragem de dizer, mas o homem que parece flutuar de paixão hoje pode estar na verdade projetando um fantasma sobre você. E quando essa ilusão se desfaz, o adeus é quase inevitável. O mais intrigante? Quanto mais ele demonstra afeto no início, maior a probabilidade de ser apenas uma projeção passageira. Se você seguir em frente sem essa bússola, é quase certo que cairá no mesmo ciclo doloroso que assombra tantas mulheres. Cada minuto sem essa informação é um minuto a mais sob o domínio de forças psicológicas que de fininho controlam seu caminho no amor. O que você está prestes a descobrir é um segredo tão potente que pode ser a diferença entre um abandono após o fogo intenso da paixão ou a construção de um amor que realmente se sustenta. Carl Jung, um verdadeiro mestre da psicologia, identificou um padrão no mínimo curioso e, por vezes, destrutivo na mente masculina. Ele percebeu que o inconsciente masculino carrega um desejo primordial por mistério e desafio, o que gera esse ciclo de atração e posterior afastamento que deixa milhões de corações partidos. A janela para usar esse conhecimento a seu favor está se fechando rapidamente. Vamos explorar como a projeção da ânima, essa imagem feminina que todo homem carrega dentro de si, explica por que eles se sentem mais atraídos por quem se afasta, e como isso pode mudar o jogo nas suas relações. Ignorar esses sinais pode significar anos de histórias inacabadas. Prepare-se para uma viagem pelas 5 engrenagens psicológicas desvendadas por Jung, que dão corpo a essa dança intrigante. Projeção da ânima. O eco distorcido do desejo que realmente acontece. Na mente de um homem quando uma mulher se distancia? Prepare-se, porque a resposta é daquelas que viram o mundo de cabeça para baixo. As conexões mais intensas muitas vezes desmoronam sem aviso. Jung percebeu um fenômeno chamado ânima, a imagem feminina que mora no inconsciente de cada homem e que molda a atração de formas que a maioria dos especialistas simplesmente ignora. Quando uma mulher se afasta, ela se transforma numa tela em branco para a projeção dessa ânima. O espaço vazio deixado pela distância é preenchido com fantasias idealizadas, intensificando a atração a níveis quase obsessivos. É como se a mente masculina preenchesse as lacunas com uma versão perfeita, algo que nenhuma mulher de carne e osso poderia igualar. Percebe a armadilha? Aqui está a dolorosa verdade que pouquíssimas mulheres desvendam. Quando você se torna o alvo de uma adoração intensa após se afastar, ele não está vendo você de verdade.
Ele está se apegando a um fantasma psicológico, algo que ele mesmo criou na mente, e que, inevitavelmente, se chocará com a realidade. Já se perguntou por que tantos homens perseguem alguém com unhas e dentes, para depois perderem o interesse assim que a conquista acontece? A verdade é que, quando a distância diminui, a projeção se encontra com o mundo real, e o encanto, muitas vezes, se quebra em 1000 pedaços. Pense nas suas próprias experiências. Quantas vezes você sentiu que um homem estava apaixonado por uma versão sua, que só existia na cabeça dele? Escassez emocional. O poder do inacessível. Segunda revelação vai abalar suas convicções sobre o que realmente atrai um homem. A psicologia de Jung revela um mecanismo primitivo na mente masculina. Quando uma mulher parece inatingível, ela aciona um circuito ancestral que associa raridade a valor. Esse impulso é tão profundo que age abaixo do radar da consciência. É por isso que, ironicamente, uma mulher sempre presente e carinhosa pode ser vista como menos valiosa, enquanto aquela que mantém uma certa distância se torna um prêmio cobiçado a todo custo. É uma verdade desconfortável, mas ignorá-la pode custar caro. Você já se viu atraída por alguém que parecia indiferente, ignorando quem estava ali, de braços abertos? O que isso nos diz sobre o nosso próprio funcionamento psicológico? O arquétipo da donzela inalcançável. A isisca mitológica. Eis o terceiro segredo. Um tesouro oculto para a maioria. Jung identificou um arquétipo poderoso nas profundezas do inconsciente masculino. A donzela inalcançável. Isso não é apenas uma teoria. É uma força ancestral que, sem que percebam, comanda o comportamento masculino. Quando uma mulher se distancia, ela desperta esse arquétipo, criando uma atração quase mitológica. O homem entra em um estado alterado, onde não responde mais à mulher real, mas à representação arquetípica que promete uma transformação profunda. Percebe o perigo? Suas relações mais intensas foram por amor genuíno ou por essas projeções arquetípicas? Muitos homens descrevem uma sensação de plenitude ao encontrar aquela mulher que parecia inatingível. Mas em suas experiências, quanto tempo durou essa magia? O trágico é que eles projetam seu próprio potencial de realização em uma figura feminina distante, criando uma armadilha sem saída. Você prefere ser intensamente amada por uma projeção que vai sumir no ar? Ou ser amada de forma mais genuína, mais moderada, por quem você realmente é? 4. O padrão da sombra. A ferida que busca o punhal. Quarta revelação é talvez a mais perturbadora. Jung descobriu um lado sombrio na psique humana, a sombra, aquelas partes de nós que reprimimos. Quando um homem se fixa em uma mulher, que se afasta, algo sinistro está acontecendo. Ele está sendo dominado por sua própria sombra, ligada a medos profundos de abandono. É como se essa sombra transformasse o medo de não ser suficiente em uma atração compulsiva por quem confirma esse medo. Uma ferida psicológica buscando de novo e de novo o que a cortou, numa tentativa inconsciente de cura. Você já notou como homens com inseguranças profundas tendem a se apegar mais a quem os rejeita? Jung diria que é um padrão perigoso, onde o homem, sem perceber, busca curar velhas feridas ao conquistar quem o rejeita. Esse ciclo pode viciar e ser destrutivo, com muita intensidade seguida de abandono. O ciclo de individuação. Quando você vira o espelho, chegamos ao quinto e mais profundo segredo de Jung sobre a mente masculina. Este conceito pode redefinir tudo o que você entende sobre relações. A individuação é o processo de se tornar psicologicamente completo. Para os homens, essa jornada envolve uma busca quase desesperada pela integração do seu feminino interior. Quando uma mulher se afasta de forma curiosa, ela se torna um espelho perfeito para que o homem projete e comece a reconhecer seu próprio feminino reprimido. Se você não entender isso, continuará sendo usada como uma ferramenta nessa jornada psicológica masculina. O paradoxo é cruel.
Quanto mais uma mulher mantém o mistério, mais ela se torna um reflexo do mundo interior inexplorado do homem. O que ele realmente busca, sem saber, é a reconexão com partes de si mesmo. Você está sendo amada por quem realmente é? Ou está sendo usada como um espelho para a autodescoberta de alguém? E a revelação mais surpreendente: esse mecanismo também funciona para o outro lado. Você também pode estar projetando seu ânimos, o arquétipo masculino interior, nos homens que encontra. Aquela sensação de amor à primeira vista, muitas vezes é apenas uma projeção poderosa e inconsciente do seu próprio potencial masculino. Agora que você compreende esses mecanismos profundos, chegamos ao ponto crucial. Vou revelar algo que muitos especialistas não têm coragem de dizer em voz alta. A tensão que você sentiu ao longo dessa explicação não foi à toa. Ela reflete exatamente o que se passa na mente masculina durante a projeção. Neste momento, você está vivendo em tempo real o padrão que tem, sorrateiramente, controlado suas relações. Aqui estão os 5 sinais claros de que você está sendo usada como uma tela para projeções. Idealização excessiva. Ele te atribui qualidades quase divinas, uma perfeição inatingível. Frases como, nunca conheci alguém como você, ou, sinto que te conheço há uma vida, são um alerta. Essa idealização cresce quando você mantém distância emocional. A verdade é que ele não vê você, mas um fantasma criado por ele, ao qual você jamais conseguirá corresponder. Obsessão. Crescente com a rejeição. Quanto mais você se afasta, mais ele se apega, a níveis quase perturbadores. Mensagens sem fim, presentes inesperados, declarações de amor intensas revelam que ele está preso a uma projeção, não conectado a você. É o momento mais perigoso, onde a obsessão pode virar possessividade. Atração magnética ao mistério. Como uma mariposa atraída pela chama, ele se mostra fascinado pelos aspectos desconhecidos da sua personalidade. Ele cria teorias sobre quem você é ou o que pensa, mostrando mais interesse nas partes ocultas do que nas óbvias. É a própria sombra dele que ele busca desesperadamente em você. Transformação quase mística. Com um brilho febril no olhar, ele diz que se sente renascido na sua presença, descreve euforia e transcendência quando está com você, como se estivesse sob o efeito de algo poderoso. Esse estado alterado não é amor, é a manifestação da projeção arquetípica agindo nas profundezas da psique dele. O colapso inevitável. Depois que a distância diminui e ele finalmente te conquista, o interesse dele some como neblina ao sol. A intensidade se evapora, o encanto se quebra, e ele pode até sentir uma repulsa inexplicável. A verdade cruel foi a projeção, não você, que o atraiu desde o princípio. Você está pronta para a revelação final que pode mudar sua forma de viver as relações para sempre? Chegamos ao ápice dessa jornada pela psique. Agora você conhece a verdade que Jung desvendou sobre a mente masculina, um conhecimento que muitos prefeririam guardar às 7 chaves, mas que agora é seu. O paradoxo da distância e da atração não é um simples jogo, é um mecanismo primordial, enraizado nas camadas mais antigas do inconsciente. Compreender essa dinâmica não significa manipular ou cair no cinismo. É o primeiro passo para se libertar de padrões que, sem que você soubesse, controlavam sua vida amorosa. Quando você reconhece a projeção, ela perde o poder. O verdadeiro poder não está em usar a distância para manipular, mas em reconhecer quando você mesma está sendo movida por projeções. A verdadeira liberdade acontece quando você consegue enxergar, além das ilusões psicológicas que dominam homens e mulheres. Imagine construir uma relação onde você é amada por quem realmente é, e não por uma projeção. Imagine a liberdade de não ser mais uma tela para fantasias inconscientes, mas um ser humano em verdadeira conexão com o outro. A pergunta mais poderosa não é como manipular a atração, mas como transcender esses padrões primitivos para criar laços baseados
Na realidade, não em fantasias. O amor que realmente transforma só nasce quando deixamos de ser espelhos para projeções e nos apresentamos em toda a nossa complexidade. E se eu te dissesse que a obsessão mais intensa que um homem sente quando você o rejeita não tem nada a ver com você, mas revela a ferida infantil mais profunda dele, que ele tenta curar através de você, essa revelação transformará sua interpretação do comportamento masculino e, finalmente, te libertará de levar as reações dele para o lado pessoal. Jung descobriu algo que poucos terapeutas ousam discutir. Quando um homem se sente atraído por uma mulher que se afasta, ele está tentando, sem perceber, curar sua ferida primal de rejeição materna. Todo menino experimenta uma separação natural da mãe, um desmame psicológico que forma a base de sua identidade masculina. No entanto, essa separação sempre deixa uma ferida oculta, um anseio pelo amor incondicional que um dia o envolveu por completo. Quando você cria distância, inconscientemente você aciona essa antiga ferida na psique dele. A busca obsessiva dele não é sobre te conquistar. É sobre curar a rejeição original que moldou seu modelo emocional mais primitivo. Isso cria um ciclo devastador. Quanto mais você se afasta, mais a ferida de abandono dele se acende, intensificando a perseguição. Paradoxo. Se você se torna totalmente disponível, elimina a tensão emocional que se assemelha à ferida original dele, fazendo seu interesse sumir misteriosamente. Já notou como homens com experiências infantis mais traumáticas tendem a se apegar mais a quem os rejeita? É o menino ferido buscando desesperadamente se curar, recriando e tentando resolver seu trauma original. O que poucos entendem é que esse ciclo cria uma dependência emocional mais poderosa do que qualquer droga. O coquetel neuroquímico liberado durante os ciclos de perseguição, conexão momentânea e rejeição renovada, gera um vício psicológico que pode durar décadas. Pergunte-se, na sua relação atual, você está, sem querer, desempenhando o papel da figura materna rejeitadora no drama psicológico dele? Você está alimentando um ciclo que nunca levará a um apego saudável? O mais incômodo é que muitas mulheres intuem essa dinâmica e, sem consciência, a manipulam para manter o controle. Mas essa manipulação tem um custo terrível. Ela garante que a relação fique presa no nível da neurose, em vez de evoluir para um amor verdadeiro. Chegamos à parte mais transformadora: como romper o ciclo de projeção e rejeição para criar uma conexão autêntica. Jung deu uma resposta que raramente é ouvida. O caminho exige algo contraintuitivo: a integração consciente das energias masculina e feminina dentro de você mesma. Quando você se torna psicologicamente completa, através do seu próprio processo de individuação, deixa de precisar buscar a plenitude projetando-a nos outros. Esse processo começa com um ato radical de coragem: reconhecer e retirar suas próprias projeções. Cada vez que sentir uma atração instantânea e avassaladora por alguém, pare e pergunte: estou vendo a pessoa real ou projetando meu ânimos masculino interior nela? A verdade é que a projeção funciona nos dois sentidos. Aquela sensação de ele me completa muitas vezes é apenas o reconhecimento de qualidades masculinas que você rejeitou e projetou para fora, em vez de integrá-las em si mesma. A revelação mais poderosa é esta: quando você retira suas projeções e integra tanto seus aspectos femininos quanto masculinos, você se torna psicologicamente completa. Essa totalidade cria um tipo de magnetismo completamente diferente. Não a atração desesperada de quem busca completude, mas a gravitação natural de seres autênticos que se reconhecem mutuamente. Jung chamou isso de conjunctio, o casamento sagrado dos opostos dentro da psique. Quando você alcança essa união interior, suas relações mudam de necessidade para escolha consciente. Você não precisa mais de alguém para te completar. Escolhe alguém para complementar sua totalidade. Essa integração não significa rejeitar sua essência feminina. Significa abraçar todos os aspectos de si mesma: força e vulnerabilidade, lógica e intuição, assertividade e receptividade,
sem projetar as partes rejeitadas nos outros. O paradoxo é este. A verdadeira intimidade só se torna possível quando você não precisa mais dela para se sentir completa. Quando você se mantém inteira, pode ver os outros como realmente são, não como telas para suas projeções. Considere como suas relações mudariam se você as abordasse de um lugar de totalidade, em vez de carência. O que aconteceria se você pudesse ver os homens como eles realmente são, e não como portadores do seu ânimos projetado? O que aconteceria se eles pudessem te ver como você realmente é, e não como a encarnação das fantasias da ânima deles? Essa é a libertação definitiva que a psicologia de Jung oferece. A liberdade das forças inconscientes que controlaram as relações humanas por milênios. A diferença entre ser impulsionada por projeções arquetípicas e criar conexões autênticas baseadas na realidade. A pergunta agora não é se você pode ser amada, mas se você pode amar além da projeção. Você pode abrir mão da fantasia e abraçar a realidade de outro ser humano em toda a sua complexa imperfeição? Esse é o desafio e a recompensa suprema da relação consciente. Chegamos ao momento da integração, onde todos os fios dessa exploração junguiana se entrelaçam. Você agora tem um conhecimento que a maioria jamais terá sobre as forças psicológicas ocultas que controlam a atração e os relacionamentos. A questão não é mais o que você sabe, mas o que fará com esse conhecimento. Você o usará como uma ferramenta de manipulação, criando distância artificial para ativar projeção e obsessão? Ou como um caminho para a libertação, tanto para você quanto para outros presos em padrões inconscientes? Jung acreditava que a consciência era a maior conquista moral, que trazer luz aos padrões inconscientes era um ato ético com implicações profundas. O conhecimento que você agora tem carrega essa mesma dimensão ética. Aqui está a escolha definitiva diante de você. Continuar participando da dança da projeção e rejeição, agora com uma consciência que te dá poder temporário, ou sair completamente desse padrão ancestral, criando um novo paradigma de relação baseado em ver e ser vista autenticamente. O primeiro caminho pode te dar controle a curto prazo, mas garante sofrimento a longo prazo. O segundo exige coragem para abandonar padrões familiares, mas oferece a possibilidade de uma conexão genuína que não se desfaz quando as projeções inevitavelmente colapsam. Imagine um mundo onde as relações não se baseiam em projeção neurótica, mas em reconhecimento consciente. Imagine conexões que se aprofundam com o tempo, em vez de queimarem intensamente e depois se apagarem. Esse é o potencial que a psicologia de Jung nos revela. Não apenas relações melhores, mas uma humanidade mais integrada. A verdade mais profunda que posso te deixar é esta: as qualidades que você buscou nos outros, a força, a sabedoria, o amor que projetou nos parceiros, sempre estiveram dentro de você, esperando para serem reconhecidas e integradas. Sua plenitude não está em encontrar o parceiro perfeito para projetar, mas em se ver completa dentro de si mesma. Esse é o casamento sagrado de que Jung falava. Não entre duas pessoas, mas entre os aspectos divididos do seu próprio ser. Então, te pergunto uma última vez: o que você fará com essa sabedoria psicológica que a maioria das mulheres nunca descobrirá? Continuará na antiga dança da projeção e rejeição, onde a atração intensa se transforma em abandono, ou usará esse conhecimento para se libertar e criar algo revolucionário? Relações autênticas baseadas em ver e ser, vista verdadeiramente. A decisão que você tomar agora determinará não apenas a qualidade das suas futuras relações, mas a evolução de toda a sua vida emocional. A maioria voltará aos padrões inconscientes, mas acredito que você é diferente. Escolha a consciência, escolha a realidade em vez da fantasia, escolha a liberdade em vez da dor familiar da projeção. E lembre-se, as mesmas forças psicológicas que um dia te prenderam agora podem se tornar a base da sua libertação. O poder sempre esteve dentro de você. Jung apenas nos mostrou onde procurar. Se você reconheceu algum desses sinais em suas
Relações passadas ou atuais? O que você fará de diferente a partir de hoje para construir conexões mais autênticas? Que tal compartilhar suas reflexões nos comentários? E claro, se este conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar um like para que mais pessoas possam desvendar esses mistérios e transformar suas vidas.